Se você estava procurando um lugar para aprender no code do zero, você acabou de encontrar. Muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Nate AI e nesse vídeo eu vou mostrar para você do zero como você pode criar um sistema a partir da sua ideia. Isso mesmo, eu vou te mostrar desde a concepção da ideia até de fato efetivar a criação do seu aplicativo, do seu CRM, do seu micro SaaS, não importa o que você deseja criar. Nesse vídeo você vai ver o passo a passo nessa construção e você vai aprender aqui a como se tornar um programador no code, um desenvolvedor no code ou até mesmo um idealista no code. Chame do que você quiser, mas aproveite. Essa onda apenas está começando e quem se especializar nela vai se tornar um grande profissional. Vem comigo e vamos para o que interessa. Show de bola, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Nate AI e esse aqui é o canal do Vibe Code Elite. Isso mesmo. Aqui você vai aprender sobre criações de microsites, sistemas, CRM, tudo que você precisa sem precisar programar nenhuma linha de código, tá? E hoje eu estou preparando para vocês essa aula incrível, que eu posso até chamar de aulão, que de fato você vai aprender o que interessa sem enrolação. E para isso, o que nós precisamos aqui para começar a nossa construção, tá? Antes de mais nada, para não ficar algo bem chato aí, beleza? Já vou pedir para você, deixa o like, tá? Não custa nada deixar o like aí para ajudar no crescimento do canal. Ainda somos um canal pequeno, mas eu desejo alcançar muitas pessoas para ajudar de fato com conhecimento que vai agregar muito na vida de vocês. E se inscreve nesse canal e se puder, deixa aqui um feedback aqui abaixo o que você está achando dessas aulas, ok? Voltando para cá, o que nós temos de interessante, pessoal? Antes da gente começar a criar qualquer sistema aqui no Lovo, nós precisamos primeiro tirar a ideia aqui da nossa caixola. Precisamos tirar, né, o pensamento, beleza? Do que a gente quer criar, o que a gente quer desenvolver, tá bom? E é para isso que a gente primeiro pensa no que nós vamos precisar e a gente precisa de uma ajuda para isso. Muita gente não tem essa criatividade aí do zero, tá? Então, antes de você chegar aqui no Lovable e escrever qualquer coisa, qualquer prompt aqui dentro da caixa de pergunta, aqui do diálogo do Lovable, você precisa ter algo bem estruturado para você não gastar créditos. Então, presta só atenção aqui para você ver que interessante. Antes de você, então, de fato, né, entrar no mundo do Lovable, você precisa aprender a criar prompts, né, e prompts eficazes. E é isso que eu vou mostrar para você agora, indo aqui no ChatGPT, tá? Isso mesmo, aqui no ChatGPT, presta muita atenção. Nós temos aqui na versão gratuita. Você pode estar usando na versão paga ou qualquer outra versão do ChatGPT. O importante é você abrir ele e começar a fazer isso aqui que eu vou fazer, é conversar com ele, tá? Então você vai entender desde a concepção, porque muita gente fala, como que eu crio um sistema? Tá, mas eu não tenho ideia de um sistema, então o que eu faço? Eu já tenho uma ideia aqui, tá? Já vou mostrar para vocês e vou pedir aqui para ele, mas eu já criei um prompt ideal para essa aula, tá? Inclusive já tá tudo pronto, mas eu vou mostrar para vocês como eu cheguei nesse ponto. Eu tô querendo criar um CRM ou até mesmo um sistema para minha esposa. Isso mesmo. A minha esposa tem um salão de manicure. Eu queria criar para ela um sistema onde ela possa controlar, né, os clientes, agendamento, clientes de pacote e tudo mais. Só que antes de chegar nessa ideia, eu conversei, né, com o ChatGPT para ter de fato, né, todas as diretrizes, todas as partes que nós precisamos para montar isso. Porque uma equipe de programadores e desenvolvedores precisaria dessa ideia, precisaria montar todo esse planejamento do que vai ser, o que vai montar, como que vai ser, né, todo o passo a passo ali, tanto do cliente, tanto do administrador do sistema, para que ele de fato seja concluído. Então você precisa ter essa ideia, e que nada melhor do que o ChatGPT para trazer isso para a gente, né, para poder realmente de fato concretizar aquilo que a gente quer. Então, para começar, pessoal, o que nós precisamos fazer? Conversar com o ChatGPT. E o mais ideal de tudo, essas dicas que eu vou dar para você aqui agora, é o divisor de águas que você precisava para realmente começar a construir algo sólido. Não importa se a sua conta é free ou paga dentro do ChatGPT. A primeira coisa que você vai fazer é criar um projeto aqui dentro. Então, você vai vir aqui do lado esquerdo, tá? Daí aqui, ó, projetos. E nesse projeto você vai dar um nome para isso. Então, eu gosto de escrever assim, ó, no code, projetos. Beleza? E vamos criar um projeto. Por que que eu gosto de criar, beleza, um projeto dentro do ChatGPT? Porque ali eu vou alinhar todos os chats ou todas as ideias, atualizações, correções, bugs, tudo que eu vou fazer vai ficar dentro dessa pastinha. E depois eu vou criar um prompt para a gente adicionar como arquivo aqui dentro. Tá bom? Mas isso a gente só vai ganhar com experiência na criação do sistema. Então a gente não tem isso ainda. Porque depois que a gente faz tudo isso, essa pastinha é como se ela soubesse exatamente o que você quer quando está dentro dela. Então todo chat que você começar aqui dentro, ela vai lembrar de um chat anterior. E ela vai falar, olha, você já fez esse projeto, isso, assado. Então a gente está nessa pré-configuração ou nessa configuração X, atualização tal. Então, isso é muito importante. Então já pega essa dica, porque isso aqui é fundamental. Não importa onde você vai desenvolver o aplicativo. Crie no ChatGPT uma pasta de projeto, tá? Para que você crie seus projetos no code lá dentro, e aí vai facilitar você. Eu já tenho aqui uma ideia. Então, eu já escrevi esse prompt para o ChatGPT, eu já tenho a ideia, eu vou mostrar para vocês lá no outro ChatGPT, mas eu quero pedir aqui para vocês verem como que eu peço isso para ele. Então, primeiramente eu faço assim, tá? Quero criar, né, um sistema e aí vou colocar aqui, ó, tive uma ideia e tal
já coloquei ali tudo que eu precisava, né. Então, já resumindo pra vocês, eu pedi o que que a minha esposa precisava e tudo mais. Então, eu pedi pra ele criar um e detalhe, tá, vamos fazer algo bem mais legal aqui, mais incrível pra vocês. E detalhe, a minha esposa, ela não sabe mexer com computador, ou melhor, não é que ela não sabe, ela não gosta, ela prefere o smartphone pra achar mais prático no dia a dia. Então o que que eu quero fazer aqui, só pra vocês terem uma noção? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar isso e vamos dizer pra ele, né, que seria melhor se fosse um aplicativo desenvolvido para celular, né, um PWP, algo mais voltado ali para smartphone, mas também que funcionasse no computador. Então eu vou acrescentar mais um trecho aqui, ó, de prompt, né, que eu preciso, tá? Até escrevi errado aqui, beleza? A gente vai arrumar aqui, ó, preciso, né, ó, seguinte, preciso que esse sistema seja voltado para celular e blá blá blá, tá tudo código aí, se você quiser ver o que tá escrito, tira um print aí, tá? Vai ter alguns erros aqui, mas o ChatGPT vai entender, tá? O importante é você entender que eu tô pedindo pra ele o que eu quero, então eu tirei da minha cabeça, né, aquilo que eu quero e passei pra ele. Agora eu vou dar um envio. O resto é tudo com ele, porque ele vai formatar pra mim todo esse prompt, tá? Ele vai formatar pra mim aquilo que realmente eu quero, né, pra que eu possa passar isso lá para o Lovable. Então, ó, ele tá construindo, olha lá, ele tá formando tudo pra mim, e a única coisa que eu vou precisar fazer é copiar isso daqui e mandar lá para o Lovable, tá? Isso mesmo, então a gente pega daqui e manda para o Lovable, e ele começa a trabalhar em cima disso. Então olha só que interessante, o ideal é exatamente isso que você tá vendo. Eu fiz aqui nesse exemplo, ó, do jeito que ele tá mostrando pra vocês, porque é exatamente assim que é interessante pra você poder trabalhar. Então é nesse formato aqui, ó, então isso aqui já estava pronto pra gente enviar. Eu não vou enviar isso, porque como eu falei pra vocês, eu já tenho uma pasta, tá bom, que eu já desenvolvi, todos os sistemas que eu crio ficam dentro dessa pasta, e o meu sistema fica muito mais completo. Eu vou mostrar pra vocês agora na tela, como que ficou isso no meu sistema. Olha só galera, como que ficou isso dentro do meu outro ChatGPT que eu tenho, tá? Aqui, beleza, eu tô na versão paga, tudo bem, mas olha só como que ficou aqui, ele já ficou pré-formatado, então ele já sabe o que eu gosto, né, o estilo de design que eu gosto, então ele já desenvolveu pra mim aqui. Mas ó, com o mesmo prompt que a gente usou lá, tá? Então primeiro eu tinha pedido pra ele como eu queria, ó, naquele primeiro prompt, ó, vamos lá que eu queria ideias, tá? Ele fez algumas ideias, não gostei, falei: "Opa, tive uma outra ideia, quero que crie, né, isso mesmo, pronto, ó, a mesma coisa que tá escrito aqui é o que estava escrito lá". Ele mandou, aí eu tive a ideia: "Poxa, seria melhor se fosse pra celular". Mandei pra ele e ele criou. E agora, pessoal, nós vamos copiar esse prompt. Eu tenho uma dica especial pra vocês, tá? Quando vocês for copiar um prompt aqui, nunca copie, ó, selecionando, tá? Por quê? Vai vir ali uma formatação ruim com o Lovable. Então você sempre deixa no final da conversa e aperta para copiar aqui. Depois você apaga esses trechos que são irrelevantes. No caso ali a mensagem final, a mensagem do começo e pega a parte que realmente começa o prompt. Então já copiei e nós vamos colar isso aqui no Lovable. Chegando lá é muito mais fácil para a gente poder mandar isso para ele e começar a construir esse sistema para a gente. A gente colou aqui, né? A gente chegou, colou, e agora eu vou excluir esse final, né? Não é um final importante para mim, tá? Não é algo que importa. Vou apagar tudo isso aqui, ó, essa parte de cima também, beleza. Olha lá, ó, criei, fechou. E agora, antes de eu enviar isso para o Lovable, agora a gente vai aproveitar essa nova atualização do Lovable, que é a parte do chat, que é mandar para ele poder analisar isso e criar uma conversa, tá bom? Então ele vai ali, né, criar uma conversa, entender tudo e vai dizer para mim: "Ó, é isso mesmo que você quer?". Porque antes a gente mandava esse prompt para ele e já construía, agora não, a gente vai conversar com ele, ele vai me dar mais assertividade dentro do nosso projeto. Então, ó, modo chat ativado, vou me enviar esse prompt. Então, observe, eu não cheguei no Lovable criando qualquer coisa que veio da minha cabeça. A gente refinou o prompt lá no ChatGPT. Agora no Lovable, com esse prompt refinado, nós vamos enviar para ele e ele vai construir aquilo exatamente da maneira que nós desejamos e de forma correta. Então, vamos enviar para ele aqui e observa. Ao enviar o prompt para ele, pessoal, ele não vai construir o sistema de primeira, tá? Ele vai começar a pensar sobre o projeto. Ele vai começar a construir um plano de implementação desse projeto e vai trazer para a gente ali informações interessantes, inclusive perguntas do que realmente a gente quer para esse projeto. Então, o primeiro passo, envia o prompt para o Lovable e aí agora você aguarda ele mandar para você um questionário simples, você só preenche informações clicando para ele poder construir com mais exatidão o seu CRM. E olha só, galera, ele já mandou pra gente aqui um questionário, falou que projeto legal, né? E aqui ele manda algumas perguntas, né? Que estilo visual você prefere? Feminino e delicado, moderno e clean, colorido e vibrante? Vamos colocar aqui feminino e delicado, né? Que é para o público feminino. O sistema será usado apenas para você ou precisa de login para múltiplas usuárias, tá? Nesse caso, bom, a gente quer algo simples, né? Então, assim, a gente não vai fazer para múltiplas manicures, vai fazer para uma manicure só. Então, só eu vou usar, no caso, né? Eu que estou construindo. Os serviços, mão, pé, alongamento, etc. Deve ser cadastrada por você ou já vem como lista padrão? Vamos colocar aqui que ambos, né? Tanto já vem, tanto a gente vai preencher, porque existe procedimentos, né, que minha esposa faz que eu não conheço, né? Eu não entendo nada de manicure. Então, a gente vai construir aqui, depois eu vou pedir para ela, tem informações sobre isso, o que que tem ali, né, que ela pode acrescentar. Depois quer que eu já configure o sistema com PWA instalável no celular? Claro, né? A gente quer que seja instalável para ela poder usar no celular dela.
Depois vem o questionário já preenchido, né, só pra gente confirmar, tá tudo certo, e vamos dar um submit. Ao enviar essas informações, ele já sabe como ele vai trabalhar ali. Então ele vai começar a construir agora com base nas respostas desse questionário, né, dessas perguntas que ele fez, e ali ele vai trazer uma assertividade muito melhor. Agora vamos aguardar para ver o que que ele vai montar ali, né, de esqueleto base, pra gente começar a trabalhar em cima e montar de fato algo incrível, e vocês vão acompanhar passo a passo, e você, ao final desse vídeo, vai conseguir montar o seu próprio sistema, sistema para vender, sistema para você mesmo, não importa. Esse vídeo vai ser completo para você de fato montar o seu sistema ainda hoje. Pessoal, uma situação muito importante aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui ele já estava implementando o plano, tá? Que ele criou, só que aqui vem um detalhe muito importante. O Robable hoje, ele tem, né, o cloud dele, né? Ele tem ali o banco de dados próprio dele. Eu, sinceramente, não gosto de utilizar o banco de dados dele, tá? Eu gosto de construir, né, o banco de dados ali dentro do Supabase para ter um controle maior. Já gosto de trabalhar com ele, prefiro o design, acho muito mais interessante de trabalhar. E se a gente precisar fazer uma configuração, não necessariamente a gente vai precisar gastar crédito, porque o Supabase por si só, se caso tiver um problema lá dentro, a gente consegue resolver SQL, ou a gente também consegue resolver com o ChatGPT, tirando dúvidas, mandando banco, resolvendo tabelas e tudo mais. Então, uma dica muito importante para você que está construindo o sistema hoje. Eu já quebrei muita cabeça com isso. Se você permitir que o Lovable construa o seu banco de dados, saiba que você fica limitado a ele. E se você construir pelo Supabase, você consegue trabalhar com ele externamente fora do Lovable. Então, eu prefiro criar dessa forma. Se você quiser criar um sistema muito mais simples, algo básico ali, que você possa até usar a própria extensão ali do Lovable, né? O domínio próprio ali dentro do Lovable, acho que seja interessante. Mas para criação, que você quer levar isso para um domínio próprio, para algo seu ali particularmente dizendo, saia do Lovable e construa algo dentro do Supabase, porque você vai ter um controle maior e melhor, ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu não vou aceitar. Eu vou clicar aqui na setinha para baixo e vou colocar aqui, ó, decline, né? Ou seja, eu não aceito que seja criado com a nuvem do banco de dados ali do Lovable. E aí o que que ele vai fazer agora? Ele vai continuar a construção do sistema e bem provável que ao final ou no meio da trajetória ele peça para a gente conectar ali o Supabase. E é isso que eu vou fazer. Eu vou conectar o Supabase e a gente vai construir através do Supabase próprio ali e vamos dar continuidade do nosso projeto através do Supabase. Beleza, pessoal? Foi criado aqui o nosso sistema, tá? Então, cara, ó, de primeira instância, eu acho que ficou muito bonito ali, beleza? As configurações. Temos aqui, ó, um formato feito para smartphone. Então, se a gente colocar aqui, ó, como que fica os botões, né? A parte de clientes, resumo, agenda, né? Ficou bem legal, ficou bem interessante. Tem alguns detalhes que nós vamos acertar agora nessas configurações, que é o seguinte: quando a gente declinou o cloud ali, né, do Lovable, ele não fez automaticamente a versão para Supabase. Então a gente vai precisar conectar o Supabase ali, tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês agora, como é que faz para conectar o Supabase depois que já criou o sistema, tudo bem, não é uma coisa preocupante, mas ele fez local storage, né? Ou seja, ali diz ele que é perfeito para celular, mas eu não concordo, não quero utilizar dessa forma, quero que tenha um Supabase, quero que tenha um controle melhor, aí a gente já vai fazer isso. Mas o sistema em si tá pronto. Então a gente pode navegar aqui e ver, né, o que tem, vamos ver como é que a agenda funciona, ó. Agenda, aqui tem o valor da mão, pé, mão mais pé, alongamento, né, os valores ali, né, a gente pode editar os valores, né, tem aqui a duração, o tempo. Eu tô vendo que tem alguns erros aqui de visualização, talvez, ó, para celular também tem esse problema, a gente não consegue ver ali, ó, exatamente o que tá escrito aqui embaixo, tá vendo, ó? Então a gente vai ter que ajustar isso, então você vai ver tudo isso aqui, né, a gente consegue fazer um novo agendamento, selecionar o nome da cliente, serviço, a data, o valor, né, seção de pacote. Então, ó, a gente pode, adicionar se é uma seção de pacote ou não, tá bom? Aqui vai ficar os clientes, né, bem interessante, o resumo, né, do faturamento, quanto que ela concluiu, os clientes que ela tem, né, o total do agendamento. Então, algo bem simples mesmo para esse ramo, né, de atuação, e que é o que ela precisa, né, para não, atrapalhar muito ela, né. Então é uma coisa rápida, fechou? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, nós vamos conectar vindo aqui, ó, clicando no nome do projeto, né, o Control Hub, tem ali ainda 36 créditos, então tem crédito de sobra pra gente montar isso. Eu não gastei muito, tinha 40, então gastou ali 4 créditos pra construir isso, tá bom? E o que nós vamos fazer? Nós vai vir aqui e vamos vir em Settings, tá? Vindo aqui em Settings, tá, pessoal? A gente pode selecionar aqui embaixo em Connectors, tá? A gente vai conectar isso aí com um projeto, beleza? Supabase. Então, ó, Supabase, aqui ele tá falando que não tá conectado. Eu vou lá, conectar projeto. Vou colocar aqui o nome do projeto, Manicure, beleza. Ó, conectei, Supabase conectado, fechou?
que eu já tinha criado esse aqui, tá? Então eu criei ali dentro do Supabase, a Manipure CRM, mas se você não tem problema, tá? Por quê? Porque na hora que você conectar o Supabase, vai ter aqui, ó, criar projeto, conectar conta. Eu já tô com a minha conta conectada. Tá bom? Então eu não vou ter esse processo. E eu acho que é uma coisa irrelevante pra gente fazer aqui agora. Você vai ter a opção de que conectar. Você aperta pra conectar. Se não tiver conta, você já cria conta na hora. E ele já vai pedir pra você criar um projeto na hora. Você já criou o nome de projeto, tudo bonitinho. Ele já vai aparecer pra você aqui, ó. Igual apareceu pro meu. E tá conectado. E agora, quando a gente conecta isso, olha que interessante. Tá? Eu vou até traduzir pra vocês aqui, tá? Ó. Vai ficar mais fácil para vocês verem, ó. Seu aplicativo agora está conectado ao Supabase, ó. Contas de usuário e login, armazenamento de dados, adicionar recursos, né? Ele tentou ali fazer uma situação, não deu certo, não conseguiu aplicar suas alterações porque a mudança de código era a mesma do código anterior. Por favor, reformule a solicitação e forneça mais detalhes. Então, agora eu vou pedir para ele, aqui no prompt, para ele analisar, né, e transformar tudo, o banco de dados, né, local storage, tudo para a Supabase, criar um painel de login para a gente criar nossa conta e logar, né, que era uma coisa mais ali, né, logável e também na questão de conta para ficar mais seguro. E a gente vai ter, né, ali o teste, né, de fato do aplicativo para ver se ele tá funcionando, se já precisa fazer alguma coisa ou não, se a gente vai precisar mudar o design. Se eu quiser mudar o design aqui, eu gostei, algo assim, minimalista, clean. Mas se quiser mudar, ó, a gente pode vir aqui no maisinho e a gente tem aqui, ó, várias opções, né? Analisar o projeto, ó, vir aqui em projeto e a gente tem, ó, temas e edição visual, tá? Eu vou deixar aqui na língua dele nativa, né, que é o inglês, ó, temas. Se vir tema, ó, a gente muda, ó como vai ficando, ó. Ele vai mudando, ó, que bonito esse aqui, ó, bem, né, marcado, tem Obsidian, tem esse daqui também que eu achei arredondado, ó, bem bonitinho, ó, que eu acho que tava, né, esse daqui também bem legal, ó, né. Esse aqui é o tema que tá agora. Eu particularmente, ó, eu gostei, vamos ver aqui um mais interessante que eu acho que ela também vai gostar, esse Orchid, né, não sei se fala assim, eu gostei bastante dele, ó. Vamos selecionar ele, a gente aplica, ó, aplica o tema, né, a cor do tema ali, automaticamente ele muda a cor, tá bom? Ó, tá aplicando o tema ali, então hoje tá bem mais fácil mexer com isso aqui, né? Então clicou no maisinho ali em cima do design, você já muda a cor ali se você não gostou, né? Então, ó, já ficou, ele já tá fazendo a alteração. Ele alterou, agora tá um pouco mais ousado, ó, beleza? Ficou bem mais interessante, ó, ficou bem mais legal. E agora vem a parte do que a gente vai conversar com ele pra ver, né, de fato, o que que falta a gente fazer, né? Tem os códigos aqui, né, da página, tudo que funciona. Já tá funcionando ali provavelmente para celular, né? A gente vai testar pra ver. E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos conversar com ele e vai pedir agora para transformar o que está em local storage para Supabase. Então vamos aqui, ó. Primeiro, o que a gente faz? Clica aqui em modo chat, eu posso conversar com ele por áudio ou eu posso escrever, tá? Nesse caso, pessoal, eu vou escrever porque é mais fácil, né, para facilitar o nosso trabalho ali e a gente conseguir construir algo melhor. Então vamos lá. Desejo, você mude. Criamos aqui, né? Falei para ele que quero trocar tudo de local storage para Supabase só para ter certeza que tá tudo certo. Ele para criar um usuário admin, a senha PROM234, né, e pode ser alterada posteriormente, né, e todo o controle do banco de dados tem que ser feito pelo Supabase. Eu vou mandar isso para ele no modo chat, a gente vai gastar um crédito, tá? Presta muita atenção nisso. Quando você envia, tá, uma mensagem pro modo chat, você gasta um crédito. E é super ideal você fazer isso. Por quê, pessoal? Não tenha dó de economizar os seus créditos nessa questão, porque é um crédito que pode economizar milhares de outros créditos para você no escuro. Às vezes você tá ali, ó, pedindo, ele vai executar aquilo para você, você tá no escuro. Agora, se você pergunta para ele vai analisar o sistema para você, vai ver se é possível implementar, vai ver se está de acordo com a situação, vai te passar um plano detalhado e vai de você aceitar ou não. Então vai ter a sua conferência, vai ter a sua revisão. Isso é interessantíssimo para você poder criar um sistema de qualidade, ok? Então nesse ponto aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está analisando, ok, o nosso prompt ali que a gente enviou para ele, e ele vai verificar essa possibilidade. É lógico que ele vai criar, porque é algo simples, vai criar um plano e eu vou aceitar esse plano apertando em implementar plano. Então observa, entendeu? Agora ele vai migrar, né, o sistema de local storage para Supabase, tá, galera? Desculpa meu inglês não é dos melhores, mas deu para você entender, né? Então, ó, entendeu como que funciona a estrutura e agora ele vai construir, né? Agora ele vai passar umas situações importantes, ó. Antes de prosseguir, precisa esclarecer algo, né? Ó, você mencionou criar um usuário com a senha Supabase. A questão funciona assim: usuários são criados através de sign-up, cadastro, e-mail. Então, beleza, a senha que está armazenada de forma segura, né? É criar uma tabela de login sign-up que você fará o sign-up com seu e-mail e senha. Não tem problema nenhum, né? Como eu disse que só eu vou usar, não precisa de sistema Rolex complexo, basta proteger o app e exigir login. Então, beleza, ele vai construir isso pra gente. Ele já informou que o Supabase, ele não cria, né, usuários, por exemplo, admin mais uma senha fraca. Ele tem que ser feito através de cadastro, tá? Então, de fato, vamos cadastrar, tá bom? Então, beleza, ele fez isso, montou. Também, ó, também criou 4 serviços padrão, né? Vamos pegar os alongamentos aqui já tem, criou tabela de autenticação, né? Suporte, login, segmento, campos de e-mail e senha, validação com OD. Que mais? Criou o hook, proteger rotas, migrou, beleza. Opções de alterar senha,
né, botão do menu de configuração. Então aqui é tudo que eu pedi para ele, tudo que ele vai fazer, as pastas que ele vai fazer. E agora vem aqui, ó, implementar plano, tá? Então tudo de acordo com tudo que ele falou, aperto para implementar plano, e aí ele vai construir isso pra gente. Pessoal, acredito eu que é o seguinte, nesse passo aqui que nós estamos, ele implementando isso, o sistema já tá ok para trabalhar. Já vai estar ok ali nosso primeiro MVP, né? Já dá para dar para minha esposa testar e ela ver se ela aprova. E se eu achar que ainda falta uma necessidade, a gente constrói alguma coisa. Mas eu acredito que só isso já tá muito bom. Isso aqui é uma base para vocês, conversando e respondendo, conversando e respondendo. Há possibilidade de ter problemas, há possibilidade de ter outras situações que vão enfrentar no meio do caminho, a gente conversa com o chat e se não quiser gastar crédito, a gente pode conversar com o chat GPT dentro da pasta aqui que a gente criou de projetos. Então a gente, ó, acabei de construir esse sistema, tô enfrentando esse problema, manda print, tá? E manda situações para ele e ele vai te ajudando a responder. Nesse caso específico aqui foi uma coisa bem simples, então só para vocês ver, né, como é fácil fazer um sistema. E demontando ali. Depois eu tô querendo ainda migrar e conectar com a conta do Google. Isso mesmo, conectar com uma conta do Google para que ele vincule a Google Agenda. E aí facilite ainda mais o trabalho, né, da manicure de conseguir colocar ali, né, a agenda sincronizada com o Google Agendas e vai facilitar o trabalho dela. Fechou? Então ele vai aqui aceitar todas as permissões, modificações do banco de dados e vai fazer o negócio acontecer. Aproveitando aqui um minutinho do seu tempo, peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Esse aqui é o nosso canal do YouTube, onde vem postando muitos vídeos, galera, relacionado a Vibe Code, né, ou no Code, né, que seja da melhor maneira que você conhece esse tipo de programação sem código, ok? E eu venho postando vídeos aqui de criação de páginas de vendas, como construir sistemas com Antigraft, com o Codex, né, com o Emergente, tudo que você precisa para construir um sistema tá aqui nesse canal, tá, pessoal? Então eu posto bastante dicas valiosas, bastante vídeos interessantes e nosso canal tá apenas no começo. Então ajude nossa comunidade a crescer, faça parte do Vibe Code Elite, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos que vamos. Nunca esqueça de comentar abaixo o que você está achando desse vídeo e deixar uma ideia para um próximo vídeo. Espero estar ajudando você. Voltando para o nosso sistema, pessoal, olha só que interessante. Aqui ele está falando que ele migrou, né, quase todo o sistema para Supabase. Então tivemos esse problema no começo, né, que ele não tinha ali o Supabase, então ele ia fazer com o Cloud. Então nesse caso, eu digo uma dica para vocês, vai construir um sistema, já pede para ele construir em Supabase, porque ele deu esse probleminha, né, falando que teve um erro ali, né, para migrar tudo. Então ele pede ali, ó, deseja continuar para corrigir todos os restantes? Eu vou colocar aqui que sim. Desejo continuar corrigindo todos os erros. Ó, pessoal, isso é muito importante porque, ó, a gente tá ali com 30 créditos ainda, vai dar para construir de boa, e eu preciso que ele continue corrigindo os erros, tá? Então ele parou ali, já criou a tela de login, como vocês podem ver, mas não vai não criar conta ainda. Eu vou enviar para ele, por quê? Eu preciso que ele termine tudo isso, pra gente não ter nenhum problema no nosso banco de dados. Então, vamos pedir. Ele já fez quase tudo, tá, pessoal? Apenas alguns detalhes que ele precisa, né, para mandar tudo ali pro Supabase. Mas agora, né, com essa continuação, ele vai de fato ali setar tudo que é necessário para finalizar o nosso projeto. E vai ficar muito melhor para a gente poder trabalhar. E aí ver de fato se tá funcionando ou não, a criação de conta e tudo mais. Prontinho, galera. Agora foi corrigido, né, de fato, todos os bugs e todos os problemas. Aqui ele falou que me deu uma dica no final, né? Ele falou, ó, agilizar os testes, né? Desative o confirme e-mail em autenticação, né, no Supabase. Eu não quero desativar isso, porque se desativar, o Supabase não vai enviar, né? E a gente não vai conseguir criar nossa conta. Então, vamos deixar isso daí, porque ele não permite na conta gratuita, então você teria que ter uma conta Pro, né? E agora, né, ele pediu pra gente criar uma conta e criar essa senha aqui. Isso aqui, se eu vou criar uma conta, um e-mail, não precisa dessa senha nem nada, né? Então vamos testar de fato o nosso sistema agora para ver como que ele tá funcionando, ok? O que que eu vou fazer aqui? O que eu gosto de fazer para testar, galera? Eu gosto de clicar nessa setinha aqui em cima, ó, e abrir de fato isso no navegador, né? Sair aqui de dentro do preview e vir pro navegador, onde a gente consegue mexer um pouco melhor, né? Então aqui agora, né, observe que aqui em cima já tá aparecendo que é instalar, ou seja, ele tá realmente um PWP, é instalável dentro de um celular, porque se já apareceu essa opção, ficou muito melhor. E agora eu vou clicar aqui, ó, não tem conta? Cadastre-se. Vou criar minha conta aqui, prontinho, galera. Criamos a nossa conta, já apareceu aqui embaixo, ó, verifique seu e-mail para confirmar o cadastro. E já chegou o e-mail do Supabase lá para mim, tá? Eu vou copiar aqui o link, né, e vou colar nessa aba para vocês aqui, para vocês verem, ó, esse é o link que foi enviado para mim. E eu confirmei. Ao confirmar, já entrei na conta. Olha só que interessante, já estamos logado ali. Fechou? Tá funcionando. Agora a gente consegue ver cliente, consegue ver o resumo, né? E tudo mais. A gente vai ver aqui, né? O que a gente pode fazer. Ó, tem como alterar a senha, né? A senha que eu criei, então tem como alterar ali. Tem como sair da conta e a gente já pode começar a trabalhar, né? Mexer aqui, ó, em criações, agendamentos, alterar a senha e tudo mais, como eu já disse, né? Então, galera, já tá pronto. O sistema que eu precisava tá aqui. A única coisa que eu preciso fazer é ver, né? Ó, a gente não tava conseguindo ver aquela hora, então a gente consegue ver agora, né? Ó, aquela opção que tava bugando. Eu acho que era a parte de criação, ó. A gente não tava conseguindo ver o valor, né? Ele estava oculto pra gente, estava bem pequenininho, né? A gente não estava conseguindo enxergar. Agora a gente já tá conseguindo ver, né? Tanto os clientes, ó, vamos ver aqui se tem como cadastrar um cliente novo. Eu acho, ó, o nome do cliente, né? Ó, não estava aparecendo, agora já tá aparecendo, ó. Se é avulso, se é pacote, ó, tá? Então a gente consegue colocar até uma observação, não tinha, tem o telefone, então tá bem ajustado, bem legal,
né, e tudo funcionando, pessoal. O que que eu preciso fazer agora? A gente já vai cadastrar um API de teste. Antes de mais nada, eu quero agora conectar, pessoal, isso aqui para ficar melhor ainda no Google Agendas, né. Então ele tá vinculado no Google Agenda. Então eu vou mandar um prompt para que ele vincule isso no Google Agenda e facilite ainda mais aqueles agendamentos por ali, e se caso não conseguir ver dentro do sistema, ver no Google Agenda também, ok? Então vamos escrever aqui um prompt para ele, pedindo isso no modo chat e ver se isso é possível na construção. Prontinho, pessoal, escrevi aqui, né, pedi para ele se isso era possível, né, a gente conectar com o Google Calendar, vou enviar para ele aqui, e eu pedi simplesmente o seguinte, que todos os agendamentos que nós criarmos, que fosse vinculado com o Google Calendário. Então criou aqui, vai para o Google Calendário. Então ele vai pedir o quê? Uma autenticação, a gente vai precisar entrar dentro, né, do Google, na parte de configurações de desenvolvimento, e aceitar essas configurações. Então provavelmente ele vai pedir ali, né, um secret, que são chaves, né, que a gente vai precisar aprender a trabalhar, e tudo isso veio para ficar lá no Supabase. Então quando a gente começa a fazer integração no sistema, todas essas partes vão vir a mais, só que aqui no Lobo isso fica muito mais fácil. Então, por exemplo, ele vai pedir aqui para mim, bem provável que ele venha pedir isso, tá? Para criar uma integração, né? Ele vai pedir ali um link de integração, um token de acesso, para a gente conseguir vincular esse sistema com o Google Calendário. Então é isso mesmo que eu quero. Eu queria que esse sistema fosse um pouquinho mais hard, né? Para vocês poderem acompanhar aqui. Então, eu pedi isso para ele, ele vai analisar, ele vai pensar. E com base nisso, ele vai trazer pra gente essas informações. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dessa construção pra vocês verem como de fato nós vamos fazer isso aí, tá? Beleza, pessoal? Olha só que interessante. Ele já mandou pra gente o passo a passo aqui. Ele falou que era super possível, né? E já pediu pra implementar o plano. Só que antes de eu implementar o plano, olha aqui que interessante. Ele já pediu, né, que eu vou precisar fazer manualmente o quê? Configurar acessando o Google Cloud Console, né? Vocês vão ver isso na prática. Criar um novo projeto, ou usar um existente, né, ativar o Google Calendário API, que a gente vai fazer isso, eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso, e configurar a tela de consentimento do Out, tá? Então eu vou fazer isso para vocês, configurando com essas credenciais aqui, e anotar o Client ID junto com o Client Secret, que é o que eu falei para vocês. Nós precisamos ter na mão o Google Client ID junto com o Google Client Secret. Com isso na nossa mão, a gente pode apertar para implementar, tá, o plano. E se você não souber como fazer isso, você pode apertar aqui, ó, como criar credenciais do Google. Eu já sei. Então a gente não vai precisar sofrer. A única coisa que eu vou fazer, ó, é copiar esse link aqui e abrir numa aba onde eu vou fazer essas configurações. E beleza, galera, já estamos aqui na tela, tá? Vou deixar aqui oculto esse e-mail, porque é um e-mail onde eu vou estar utilizando aqui para a gente poder usar de fato, né? Então já vou deixar oculto. Esse aqui é a primeira tela que aparece para vocês. Esse e-mail nunca abriu, né, o console do Google, né? Então ele vai pedir essas informações para vocês. Vocês vão ali dar concordo, continuo. Vou apertar aqui para concordar e continuar com essas informações. Ele vai abrir aqui de fato tudo que é necessário, né? O que eu preciso fazer agora? Clicar nas três barrinhas e vir aqui, ó, APIs e serviço. Tá? Então, vamos lá, APIs e serviços. No momento, não tem nenhuma API registrada. Então, olha, fica zerado ali. E eu preciso criar um projeto. Clicou ali, criar um projeto. Vamos dar o nome desse projeto aqui, né? Deixa eu ver se o Lovable deu alguma informação de nome de projeto. Vou analisar aqui. Tá, ele não deu nada, né? Nenhum nome ali de ideia, né? Então, a gente vai trabalhar com o Lovable. Vamos escrever aqui Lovable CRM. Lovable CRM. Tá em uma organização e vamos criar, tá? Então, ó, criou o projetinho dentro aqui do console do Google. Esse projeto, pessoal, ele serve para você poder colocar todas as credenciais de uso. Se você for usar o Google Sheet, se você for usar o Google Calendário, se você qualquer API que o Google forneça, você vai precisar de criar um projeto aqui dentro. Então, ó lá, eu criei o projeto chamado Lovable CRM, tá bom? Então, agora com esse projeto criado, eu vou adicionar as APIs. Então, clique aqui em ativar APIs e serviços, ele vai setar ali pra gente uma biblioteca imensa de coisas, tá? E eu não quero nenhuma, né, de trocentas mil coisas, eu quero só o Google Calendário, já tá aqui, ó. Google, né, Workspace, a única coisa que eu quero é o Google Calendário, né? Então, a gente vai simplesmente clicar nele aqui, né, e vamos ativar ele. Olha só que interessante. Eu vou ativar essa opção do Google Calendário, né? Essa parte aqui não vou fazer nenhum corte, tá, galera? Vai ser um pouquinho eh, interessante para vocês, porque a gente clica em vários lugares diferentes, então é interessante pra vocês saberem isso. Então, ó, clicou. Agora o que eu preciso fazer? Ó, tá criada a nossa API, certo? Já tá ativada, já tá bonitinho. Agora a gente vai pegar a credencial e vamos pegar a tela de permissão. Então, ó, tá ativo. O que que eu faço? Credenciais, né? Vamos verificar aqui as credenciais. Se precisar criar uma, a gente cria, ou já tem. Então, ó, não tem nenhuma credencial aqui, ó. Então, vamos ali configurar a tela de consentimento, ó. Tela de consentimento foi o que o Lovable nos mostrou. Então, configurar a tela de consentimento, bom, cliquei ali bonitinho, vamos começar. Agora criar. Qual que é o nome do app? Vou colocar aqui, Nile Control. E-mail para suporte, avançar, tá? Ele vai ser para público ou vai ser pessoal, né? Então, disponível apenas para usuários da nossa organização, no caso a gente vai usar, né? Só eu vou usar. Então, ele fica aqui, tem aqui o externo, né? Esse daqui, ó,
como você não é usuário do Google Workspace, não tem como colocar interno, então vamos colocar externo. Você pode para qualquer usuário, né, de testes. Então vamos colocar externo, porque eu não tenho assinatura do Google Workspace, então externo, avança, dados de contato, tá? Vou colocar aqui o mesmo e-mail, pronto. Concluir e pronto, pessoal, já fizemos a etapinha, vamos criar nossas credenciais. Vou pegar essas credenciais aqui, tá, pessoal? Não tem problema se vocês verem, depois eu vou excluir essa credencial, tá? Então é só pra gente poder liberar ali pra gente essa opção. Então, ó, criamos, agora eu vou pegar aqui, ó, criar um cliente out, tá? Então vamos ali, já permitimos as credenciais. Agora o tipo de aplicativo é Android, sessão do Chrome, aplicativo da web. Nesse caso aqui, pessoal, ele é um aplicativo da web, então já deixa ele ali, ó, cliente web 1. Pode deixar esse mesmo, tá? Não vamos alterar não. Tem origem JavaScript, autorizadas, não vou colocar nada. URL de relacionamento autorizado, né, para usar a solicitação do servidor da web, tá? Nada disso, só apertar para criar, ok? E aqui ele já deu pra gente o ID do cliente, tá? A chave secreta e a data da criação. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa informação e vou salvar, vou baixar o JSON para ficar mais fácil também e vou dar um ok, tá, pessoal? Então, ó, já criamos ali. Então a gente criou o ID do cliente, tá? A chave secreta, que é o que a gente precisava, tudo bem? E, né, agora a gente tem ali, ó, essa credencial para a gente poder utilizar. Então, estamos ok e estamos liberados para a gente poder acessar. Quiser saber onde estão essas informações, acesse os dados. Ali você vai conseguir verificar onde está todas as informações que você criou, tá bom? Então ele fica tudo bonitinho, salvo, né? Então, pessoal, já está pronto. A credencial ali que a gente precisava para trabalhar com o calendário do Google está ok. Então agora a gente pode voltar para o nosso projeto lá no Lovable. Bom, pessoal, agora a gente tem aqui o Google Client ID e o Google Client Secret, tá? Então a gente pode voltar e implementar esse plano agora de integração, tá? Porque a gente já tem os dois, tá? Tanto o Client ID, tanto o Secret, a gente tem ali as chaves, né? Pra gente poder usar quando ele pedir, porque ele vai solicitar isso pra gente, a gente vai colocar na tela facilitando o nosso trabalho, tá? Então isso vai ficar escondido dentro da aplicação. Não tem problema, tá, pessoal? Porque depois eu vou mudar essas secrets, vou criar um outro cliente ID, então não vai ter problema nenhum vocês verificarem qual que é aqui agora nesse vídeo, tá? Pediu, vamos então agora colar, tá? Porque eu tenho aqui, deixa eu copiar, vamos colocar aqui o cliente ID, ele já fica ali, né, oculto, né, pra ninguém ver. Vou colocar aqui o cliente e submit, pessoal, já colocando o que a gente precisava. Então, nada de dor de cabeça, tá, pessoal? Muito simples, vocês viram aí como que ter credencial no Google, né? Então, a gente utilizou, vocês viram o passo a passo ali, não é muito difícil, né? Pode, se pareceu ali muito complicado, volta o vídeo de novo, assiste com calma para vocês poderem assistir, né? Isso só se você for usar o calendário do Google, tá? Nas suas aplicações, tá? Ou qualquer outra coisa que deriva do Google, né? Nesse caso, a gente tá usando o calendário para ficar um pouco melhor ali nossa aplicação, mas você não precisa. Vocês viram ali que o próprio aplicativo ele já vai fazer isso. Mas a gente quer que tenha o Google Calendário para ficar melhor ainda essa aplicação, tá? Então, já implementamos. Vamos verificar como é que tá aqui os nossos créditos. Estamos com 27, então ali a gente estava com 40 quando começou. Gastou uma média de 13 créditos ali, tá? Já para poder criar essa aplicação e já montar tudo mais. Então ainda tá dando uma média muito boa. E com essa atualização do Lovable, né, usando ali o Cloud Opus, né, tá muito top, pessoal, porque ele tá gastando menos crédito e tá construindo melhor os aplicativos, tá? Então, ó, agora ele vai criar ali a migração do banco de dados para suportar a integração. Eu já deixei ele para ele poder dar aceite em tudo, né, para não precisar ficar dando ok. E ele vai construir o restante pra gente. Terminou aqui, tá? De fazer o que precisava. Ele disse que fez tudo, só que falta uma configuraçãozinha que eu não fiz, né? Mas é interessante que a gente já fez, ele já solicitou e agora a gente vai terminar, que é o quê? Só colocar esse redirecionamento aqui do Supabase, tá, pessoal? Eu vou copiar aqui esse redirecionamento do URL, né? E vou vir aqui e olha só que interessante, URLs de redirecionamento autorizados. Então, eu tenho que colocar essa URL aqui do Supabase, né? Para adicionar essa configuração, beleza? Então, ó, já coloquei ali e vou salvar, né? Uma coisa que ele precisava ali. Então, eu vou deixar salvo, né? Essa solicitação e pronto, pessoal. Agora a gente tem ali nosso cliente, o Auth 2.0 configurado, né? E a gente pode voltar aqui agora pro Lovable. Tem aqui algumas coisas que ele pede para sincronizar, né? Ativar a sincronização automática com o calendário, mostrar ícone de sincronização nos cards, sincronizar o agendamento existente. Então, ó, gastamos ali alguns créditos, estamos com 24 ainda. E vamos ver agora se aparece pra gente essa opção, né? De configurar. E olha só, Google Calendário, já pode conectar isso com o Google Calendário e verificar se isso vai funcionar, tá bom? Então, antes da gente colocar ali e conectar, eu quero dar essas opções aqui, ó, ativar. Ele sempre dá uma sugestão do que você pode melhorar no seu sistema. Então, se tem essa opção, pessoal, use, tá? Então, vamos apertar aqui só para sincronizar, ó, adicionar a sincronização automática quando criar e editar screen de agendamentos integrado ao hook, né, do calendário, nas operações. Então, ó, vamos enviar isso para ele só para ele poder fazer essa sincronização. Isso é uma sugestão própria do Lobo, então eu não preciso usar o chat para isso. Então, ele vai fazer a sincronização para mim. Quando conectar a conta do Google, esse agendamento vai ficar automático, tá, pessoal? Então, olha só que top como isso tá ficando. Então vamos lá, vou esperar ele fazer essa configuração e vamos continuar aqui com o passo a passo. Ele fez a sincronização automática e agora está integrado automaticamente. Então, se tiver conectado, ele vai fazer essa integração, tá? Posso colocar aqui para mostrar ícones e tudo mais, mas isso a gente não precisa. Vamos dar um refresh aqui, né, no nosso sistema. Vamos ver se ele vai atualizar e a gente fecha a abinha lá e abre ele novamente, ó. Ele já abriu ali, ó.
novamente no Google, né. Então ele já está aqui autorizado, já está ok, a gente pode agora simplesmente, né, começar a trabalhar nele. Deixa eu dar um Ctrl F5, né, pra ele só pode aparecer aqui as configurações, a gente tem a configuração agora do Google Calendário, tem algumas outras coisas que a gente precisa consertar, que é o quê, tá, pessoal? Se eu vim aqui clicar em conectar com o Google, ele vai deixar eu escolher uma conta, vou selecionar a conta e ele vai dar um erro, tá? Esse erro, na verdade, é um erro que a gente já deixou pré-configurado, que é a parte de autorização dos desenvolvedores. Então lembra que a gente colocou lá externo para uso de alguns usuários? Então o que que acontece? Eu preciso autorizar isso. Então, pra gente saber como que a gente consegue mexer nisso, é só tirar um print, tá, do erro, coloca aqui no Lovable e vê, né, ocorreu esse erro, vamos corrigir, tá, e enviar, beleza, isso para o Lovable. Ele vai trazer detalhes para você de como você corrige isso, né, essa é na parte de autenticação do Google, aonde você tem que ir, aonde você tem que clicar, então ele vai dar pra gente essa autorização ali, e a gente vai conseguir modificar, tá bom? Prontinho pessoal, o Lovable já disse aquilo que eu acabei de falar para vocês, então a gente precisa do usuário, né, de teste. Então, ó, como eu criei, né, apenas para usuários adicionados, então testadores, eu preciso adicionar esse e-mail aqui na parte de configurações e adicionar usuários. Então eu preciso em API, serviço, tela de consentimento e adicionar usuários de teste, senão não vai funcionar, tá? Então se eu quiser que qualquer usuário usa, né, e passa a conectar não apenas o testador ali desse e-mail específico, eu tenho que ir na tela de colocar e colocar em produção, tá? Nesse caso, ele não está em produção ainda. E aí, ó, para aplicativos, né, que acessem dados sensíveis como calendário, o Google pode exigir verificação completa, que pode levar algumas semanas, tá bom? A gente não quer isso aqui. Eu quero só uma autenticação simples. Por quê? Porque eu mesmo que vou testar, eu vou disponibilizar isso aqui para todo mundo, tá? Então, por isso que fica muito seguro mostrar isso para vocês. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Vamos lá, nessa parte do Google Console. Voltando aqui pro Google Console, pessoal, olha que simples. O que a gente vai fazer? Três barrinhas lá em cima, tá? APIs e serviço, tela de permissão, ó. Olha só, tela de permissão Alt aqui, tá? Vamos clicar ali e vou colocar aqui testadores, tá? Vamos procurar ali uma opção chamada testadores. Então, ó, aqui dentro vamos criar em público-alvo e vamos encontrar essa opção aqui, ó, usuários de testes, tá? Então, esse usuário de teste aqui, a gente pode colocar até 100 usuários. Nesse caso, eu vou colocar um só. Tá? Então, ó, ele tá em formato de teste, né? Tá testando ainda o app. Se eu apertar para publicar, ele pode fazer uma verificação muito grande de até de algumas semanas. Ele disse ele mesmo. Vamos adicionar o usuário. Que usuário é esse? Eu vou adicionar, né, o usuário do meu e-mail. Vamos lá. Adicionei um usuário, vou adicionar mais um usuário. Assim que eu fizer isso, né, esses usuários agora estão permitidos a utilizar o nosso aplicativo. E agora não vai dar mais aquele erro, tá, de autenticação. Então tá tudo certo, os usuários estão permitidos. Vamos voltar lá para nossa aplicação. Vamos fechar. Ok, aqui ele tá pedindo aqui, ó, se eu fiz tudo isso, só pode adicionar o e-mail como testador, tem de conectar novamente. Vamos testar novamente, vamos abrir aqui, é isso que é a única coisa que a gente precisa para finalizar. Vamos apertar para conectar, vou testar com o meu e-mail aqui mesmo, meu NateAI, vamos ver se vai funcionar, se vai dar tudo certo. Ó, o Google não verificou esse aplicativo, tá? Não tem problema, porque não quero saber se ele aprovou ou não. Eu mesmo vou testar, vou apertar para continuar, já mudou a mensagem de erro, né? E agora, ó, tá pedindo para conectar, tudo certinho, né? Vamos aceitar ali, tá mostrando que ele vai usar o Google Calendário e apertei para continuar. Tá aparecendo aqui, ó, conectando. Apareceu aqui pra gente uma opção, né, para fechar lá, ó, conexão realizada com sucesso, essa janela já pode ser fechada automaticamente. Posso fechar e vamos aguardar para ver se esse status muda, né. Uma questão que tem aqui dentro do Lovable é que a gente tem que sempre estar ficando aqui, ó, dar um F5 para atualizar a página, tá. Então, ó, dei um F5, ó lá, já tá com a sincronização ativa, beleza, então a gente já fez isso. O que que a gente vai fazer agora? Vamos testar se essa agenda tá funcionando, né. Vamos criar um agendamento aqui, não tem cliente, então vamos ter que criar um cliente, vamos criar um cliente ali. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui do zero, criar um cliente, vamos colocar aqui Natan, vou colocar qualquer telefone, beleza. Vou colocar aqui avulso, sem preferência, pessoal. Show. Criei o primeiro cliente, tá? Coloquei um telefone qualquer ali, já é o primeiro cliente, já tem ali, acho que provavelmente ele já abre até o WhatsApp. Olha só que legal, pessoal. Ele abre até o WhatsApp ali para conversar, né? Uma coisa que eu não tinha pedido, ele já fez. Tem o telefone aqui para ligar, né? Então tem como fazer até uma ligação, né? Bem legal mesmo ali. Vamos voltar pro Lovable. E agora a gente vai criar um agendamento para ele, tá? Vamos lá, vamos vir aqui em mais em, selecionar o cliente, selecionar o serviço mão, né? Vamos vir aqui e colocar pro dia de amanhã, 9 horas da manhã, valor 65, sessão sem pacote. E vamos lá. Uma coisa que eu tô percebendo aqui, pessoal, é a configuração dos botões que não tá aparecendo, ó. Então, né, vai ter que pedir pro Lovable consertar isso. Eu não tô conseguindo ver o botão de criação. Então, ó, eu vou chutar que é aqui, ó. Olha lá, beleza? Agendamento criado. Beleza? Então, para amanhã, olha só o agendamento criado. Então, eu tive que dar tab para apertar o botão concluir. Ele não estava aparecendo. Pode ser, tá, que é pelo navegador não apareça ali. Tá bem, né, bem estranho ali, a gente não consegue ver. Então, eu vou pedir pro Lobo consertar isso. Mas esses são detalhes de design, tá, pessoal? Então, a gente vai arrumando isso de acordo com a nossa necessidade. De acordo com o que a gente precisa, a gente vai consertando. Então, não é algo que a gente realmente precisa fazer ali agora, tá? Ou seja, mostrar para vocês. Então, eu vou tirar print, mostrar pro Lobo e tudo mais. A gente tem crédito para trabalhar, né? Gastamos ali uma média de 20 créditos, quase 19 créditos para construir o sistema. Então tá tudo certo. Criar um agendamento. O que que eu preciso fazer? O agendamento já tá ok? Tá ok.
Tá, agora, pessoal, eu só quero ver 6 agendamentos, ó, tá tudo aqui, ó, agendamento bonitinho, horário, né, do mais, né, cliente, resumo, né, a gente tá vendo aqui, ó, todos os agendamentos, não tem nenhum agendamento, ele tá falando que não tem nenhum agendamento ali, pra hoje não tem nada, mas pra amanhã já tem um agendamento, tá? Já tem um agendamento ali, não puxou o valor nem nada porque não concluiu, mas tá ali, né, quando ele concluir ele vai pra faturamento, então não tem, tá bom? Então tem ali até 9 horas da manhã, é avulso, e configuração, tá lá, diz ele que tá conectado e tá ativo, né, sincronização ativa. Vamos ver se realmente está ativo isso no calendário aqui nesse mês. E pessoal, para minha surpresa, verificando aqui o calendário, olha só que interessante, já temos aqui no calendário que está agendado por horário, né, ali das 9 horas da manhã. Então, ele está dentro dessa faixa, vamos ver se está certinho 9 horas da manhã. Ó, agendamento 30 minutos antes, né? Tá falando aqui que é para quinta-feira, pro dia 11, pé em mão, né? Cliente, só, né? Não colocou certinho o horário, né? Ele não agendou o horário certinho, que é às 6 às 7 horas da manhã. Então ele não agendou o horário certinho, o certo dele seria agendar para 9 horas da manhã, então teria que ser aqui, ó, tá, ele teria que colocar 9 horas da manhã, ele não colocou, ele colocou 6 às 7 horas da manhã. Então eu vou ajustar isso também no logo, pedir isso para ele, tirar print e ele vai corrigindo. Mas galera, já fez ali 90% do caminho, o resto agora é só ajuste fino, só ajuste tranquilo. Então olha só como o nosso sistema ficou bem legal, já ficou configurado junto com o Google Calendário, ou seja, a API tá funcionando, a gente fez tudo certinho, fez a configuração, só uma pessoa pode usar, no caso é só para uma pessoa mesmo, e o sistema tá ok. Então, para celular, a gente pode ver a responsividade clicando em inspecionar e apertando para celular. Ó como que ele fica para celular. É isso que a gente vai testar agora, se aquele agendamento tá funcionando antes. Ó, lembra que eu não estava vendo o botão aí embaixo? Então, ó, ainda não continuo vendo. Então, ou seja, vou precisar de fato, né, corrigir essa opção aqui no Wii, para quando realmente fazer um agendamento ele aparecer lá, tá? Mas de fato, ó, já tá funcionando, tá legal, tá bem bonito, tá bem intuitivo e o sistema tá ok, tá, galera? Então agora é só detalhes que a gente vai ter que arrumar para consertar e deixar ele 100%, mas isso é o básico do básico. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de todos os detalhes. Se ficou alguma coisa vaga, comenta aqui abaixo, tudo bem? Se quiser outro tipo de vídeo, me fala, que eu vou construir isso para vocês. Eu tenho certeza que essa aula aqui vai ajudar você muito na construção. Os insights dessa aula é muito bom, tá? Você viu como resolver bug, como consertar, como conversar com o Lobo, e tudo isso a gente gastou para construir um sistema como esse, galera. 19 créditos, tá? Gastando relativamente pouco, né, em comparação a outros tipos de aplicativo, e já tá funcional. Ou seja, já posso testar, já posso mandar para um cliente fazer, ou até mesmo já dá para minha esposa usar, tá, galera? Então, espero que você tenha gostado aqui dessa aula, gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilhe, comenta com seus amigos, e eu espero você na próxima aula.